Olá galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão aqui no Histórias do Carlão? Então, segue a vinheta. Galera, o nosso assunto de hoje será sobre a segunda fase Era Vargas, ou seja, do momento em que aquele cara chamado Getúlio Dornelles Vargas acabou sendo eleito e vai governar o Brasil de 1934 até 1937. Nesse momento, ao criar uma nova Constituição para o Brasil, ele estabeleceu algumas mudanças que vão agradar bastante, pois o voto secreto passou a ser instituído, o voto feminino também está lá presente na Constituição de 1934. Ao mesmo tempo, o nosso amigo Vargas acabou estabelecendo uma educação integral, gratuita e obrigatória para boa parte da população brasileira. Vale lembrar também que o presidente Vargas conseguiu consolidar algumas garantias trabalhistas, como por exemplo a redução de 8 horas de trabalho, ou o trabalho passou a ser apenas para maiores de 14 anos. E claro, falando ainda sobre o sistema de votação, a maioridade de 21 reduziu-se para 18. Enquanto isso estava acontecendo no Brasil, a gente começa a perceber a ascensão do regime fascista lá na Itália. E essas ideias chegam até o Brasil mediante um cara chamado Plínio Salgado, que começa a divulgar esse pensamento criando a AIB, Ação Integralista Brasileira. Promovem uma ideia muito simples, dizendo que nós temos que ter amor a Deus, a pátria e a família. Esses caras acabaram adotando um uniforme verde-oliva, saíam às ruas utilizando um símbolo que é a letra grega sigma, que significa somatório. E como uma característica do fascismo é o nacionalismo, eles tinham uma saudação em tupi-guarani, chamada Anauê, que nada mais nada menos significava você é meu irmão. Os integralistas eram antiliberais, anticomunistas e, mediante isso, faziam uma série de atos de violência perseguindo quem eles achassem que fosse contrário às suas ideologias. No entanto, um outro grupo começou junto com o Partido Comunista, a desenvolver umas ideias para combater esses fascistas, a chamada ANL, Aliança Nacional Libertadora, tinha como objetivo promover o avanço do caráter comunista, socialista, no Brasil, combatendo esses fascistas. Ao mesmo tempo, esse grupo, ao filiar-se junto ao Partido Comunista, começou a ganhar uma grande quantidade de pessoas. E essas ideias trouxeram para o Brasil novamente Luiz Carlos Prestes, que ao assinar um documento validando o pensamento comunista da ANL, acabou sofrendo perseguição do presidente Vargas. O ANL passou a ser suspensa e vários líderes passaram a ser perseguidos. Em oposição a isso, o Partido Comunista começou a fazer um levante, a armarem um plano para tirarem do poder o presidente Vargas e, como resultado disso, implementarem uma ideia comunista no Brasil. Esse plano rolou no finalzinho de novembro de 1935, chamado de Intentona Comunista. Mas ela não deu certo, porque houve traição, o movimento aconteceu, mas não foi concluído. Porque dentro do plano do presidente Vargas e junto com o seu chefe de polícia, Felinto Miller, eles descobriram o que estava acontecendo, deixou a nação brasileira saber que houve uma tentativa comunista. Mas, na verdade, o objetivo disso tudo era mostrar para a nação brasileira o risco que ela estava correndo. E isso deu direito a Vargas a decretar o estado de sítio, garantindo mais poderes a ele. E logo depois, o estado de guerra, dando um poder central para que ele pudesse tomar qualquer atitude. E essa atitude acabou sendo consolidada quando, em 1937, Vargas anuncia o Plano Cohen, dizendo que uma nova ameaça comunista estaria ocorrendo no Brasil. O Plano Cohen, na verdade, era um plano falso. E sendo um plano falso, o Vargas então utilizou esse argumento para cada vez mais amedrontar a população. Em 1937, ele dá um golpe, encerra qualquer garantia à população, destitui o parlamento e dá uma nova ideia de regime autoritário, chamado de Estado Novo. Mas isso a gente fala no terceiro vídeo, que é a terceira fase da Era Vargas. Galera, se está gostando da nossa pequena revisão, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, dá também.
Os links dos exercícios a gente dá no terceiro vídeo. No mais, a gente se encontra nas redes sociais. Aquele abraço.